Apesar de estarmos ainda na América Latina, a América Central ela é completamente diferente da América do Sul, tanto culturalmente quanto politicamente, questão de território, natureza, é um lugar muito contrastante. Quando a gente chegou na América Central, a gente começou a sentir o verdadeiro calor dessas terras. É um lugar quente, úmido, tem uma natureza muito rica, tropical, né? A gente dirigindo pelas estradas do Panamá, principalmente quando a gente entrou na Costa Rica, a gente se sentia assim constantemente dentro de um parque nacional. É muito verde por todos os lados, muitos animais circulando livremente, e isso na verdade é uma característica super forte da Costa Rica, e a gente logo que entrou se apaixonou por esse país e pelo estilo de vida que existe lá, assim, tão em conexão com a natureza, tão respeitoso com a vida animal, se importando em cuidar de todos e da fauna e da flora. É um lugar pura vida. A gente chegou na Costa Rica no dia 3 de março de 2020, super empolgados, super entusiasmados em conhecer essa região tropical. A gente tinha ouvido falar muito da Costa Rica e durante as pesquisas de planejamento da viagem a gente se empolgou muito com o que conhecer por lá. E naquele momento ainda não se falava tanto de Covid. Existia um burburinho muito grande na Europa, a Itália tinha um número muito alto de infectados naquele momento, mas ainda parecia uma realidade muito distante da nossa. Até que no dia 11 de março a OMS declarou o Covid como uma pandemia e as coisas começaram a ficar mais sérias. Até que no dia 20 de março a Costa Rica fechou todas as suas fronteiras e daquele momento em diante a gente se viu completamente sem saber o que fazer. Foi um acontecimento que naturalmente ninguém esperava. Muitas pessoas não viveram nada semelhante a isso ao longo das suas vidas. Não foi fácil, não está sendo fácil, tem sido um momento e um movimento contínuo de resiliência e aprendizado, mas que naquele momento foi muito impactante para a gente. Hoje, 22 de março de 2020, a gente se encontra na Costa Rica, na região de Tamarindo. É uma região de praias, como vocês podem ver, a gente está na Playa Minas. E aqui a região é o lugar onde a gente encontrou para se isolar de tudo agora na pandemia do coronavírus. Nos últimos dias, a Europa tem registrado números alarmantes, a Itália especificamente, 700, 800 mortos por dia. A pandemia tem chego nas Américas cada vez mais forte, mais intensa. Os casos nos Estados Unidos também são bastante grandes e graves. No Brasil, em questão de 1 a 2 semanas, a gente saiu de 10 casos para mais de 1.000 casos. Existe uma preocupação muito grande com o sistema de saúde para saber se suporta e até que parte suporta um atendimento em caso de uma grande quantidade de pessoas buscarem o sistema de saúde. E hoje é essa situação que a gente vive dentro do projeto, uma situação de incerteza muito grande. A gente ainda está tentando entender tudo o que está acontecendo, como a gente vai se comportar a respeito de tudo isso que acontece. As decisões são diárias, então tudo aquilo que a gente planejou por anos e mais anos, agora é hora de calma, reflexão, sensatez, para que a gente entenda tudo o que está acontecendo e tome a melhor decisão. Agora, nesse momento, a gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe se a gente para o projeto, se segue o projeto. É simplesmente um momento de inércia. A gente está parado, esperando para que a gente possa tomar alguma decisão futura e que seja a mais sensata possível.
já conectar na minha alma. Cantar pra todo mundo o caminho onde ir. Pensar como seria a dureza se não tivesse a leveza de poder voar por aí. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Eu acho que ninguém realmente estava preparado para encarar tudo que viria pela frente, ninguém nem esperava tudo que viria pela frente. E com a gente não foi diferente, a gente recebeu essa notícia muito assustados, com muita incerteza, sem entender o que seria, o que ia acontecer no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês. Mas a gente precisava se adaptar, né? E dentro dessa nossa realidade, a primeira coisa que veio na nossa cabeça era fazer um isolamento voluntário dentro do nosso carro, que era a nossa casa, e a gente encontrou um casal de amigos e a gente se juntou e escolhemos uma praia bem isolada na Costa Rica para passar aí pelo menos uma semana, 15 dias de isolamento e ver o que ia acontecer. A gente não fazia ideia, a gente só sabia que era preciso parar. E a gente fez exatamente isso, a gente se afastou e parou. Do you remember those long summers? We played water fights, stayed up at night and dreamed of ways through the world. I still remember the first time I kissed you, the look on your face as I grazed your lips with my lips. Our worlds collided. Those were the days when everything was possible. Our dreams were alive, we had a fire inside. Those were the days. Those were the days. I'll always remember that cold night you told me we're not two, but we're gonna be three. In 8 months we'll be a family. Those were the days when everything was possible. Our dreams were alive, we had a fire inside. Those were the days. A gente viu as coisas mudarem rapidamente na Costa Rica. Primeiro o comércio fechou, de repente começaram a fechar as praias, começaram a delimitar o horário de circulação dos veículos, circulação por placas. Foi tudo acontecendo de forma muito rápida e muito rigorosa e a gente se viu sem ter para onde ir, né? A gente não poderia mais acampar, a gente não poderia mais ficar em nenhum espaço aberto e a gente teve que alugar uma casa. De repente, depois de viver tão livre pelo mundo, a gente se viu dentro de uma casa presos e fechados novamente. E na verdade é muito pior do que era antes, né? Sem poder sair de casa. Foi um baque bem grande. Mas a princípio era por 14 dias, então a gente aguentou firme, né, e seguimos em frente, vamos esperar 14 dias, de repente foi renovado para mais 14. Tudo bem, vamos esperar mais 14 dias. E assim foi, de 14 em 14 dias o negócio foi se renovando. Quando a gente se deu conta, a gente já estava há 3 meses trancado dentro de uma casa sem sair do lugar. A gente celebrou 1 ano de nova vida, de vida na estrada, dentro de uma casa na Costa Rica.
bem diferente do que a gente imaginava, mas não menos especial. E aquele momento, apesar de a gente estar dentro de uma casa, ele significava que a gente não tinha desistido do nosso sonho, né? Ele significava que a gente tinha resistido e que a gente ainda estava ali, lutando pelo que a gente acreditava, e independente de ter que mudar os nossos planos, a gente não ia mudar o nosso objetivo. E esse momento foi positivo porque junto com essa celebração começou a voltar aos poucos a vida normal na Costa Rica. Então alguns parques começaram a reabrir, as restrições de circulação de veículos já não eram tão rigorosas e a gente conseguiu sair pela primeira vez em 3 meses dentro de casa e respirar um pouco de ar puro. Agora são 5h30 da manhã, dia 21 de outubro de 2020. A gente recomeça a nossa viagem. O galo ainda tá cantando. A gente recomeça a nossa viagem pelo mundo, saindo da Costa Rica e indo em direção à Nicarágua, depois de 8 meses parado por conta do Covid. Nossa história recomeça. A Costa Rica tinha acabado de abrir as suas fronteiras, mas ela tinha aberto só para quem quisesse sair da Costa Rica e ingressar na Nicarágua. A gente havia escutado e estudado muito a respeito dos países da América Central antes da viagem e agora tudo mudava completamente. Não era somente entender as questões políticas e econômicas do país naquele momento, mas principalmente entender as questões sanitárias, para saber se a gente teria assistência médica disponível caso alguma coisa acontecesse. Eram regiões muito instáveis e para a gente de uma dúvida muito grande, que infelizmente o nosso plano foi cruzar Nicarágua, Honduras e El Salvador, para que a gente chegasse na Guatemala e se sentisse um pouco mais seguro por lá, caso alguma coisa acontecesse, enfim, criando e construindo alternativas para que se algo passa, a gente tem para onde correr. E assim foi. O plano era cruzar esses 3 países usando o PCR, o teste de Covid, dentro de 72 horas do início do teste até o final. Como o teste tem um período de 24 horas, tinha um período de 24 horas naquele momento para ser entregue, nos restaram 48 horas para cruzar 4 países numa loucura insana. A gente realmente não sabia como seria, mas o desafio nos motivava e nos voltava a brilhar o olho de pegar a estrada, de conhecer novas pessoas, novas experiências. Agora são 6h30 da manhã, a gente está finalmente saindo da Costa Rica indo em direção à fronteira para cruzar depois de quase 8 meses, né, Leozinho? 8 meses parado aqui na Costa Rica por conta da pandemia. E agora a gente consegue seguir viagem e hoje vai ser um dia bem puxado, né? A gente vai cruzar Nicarágua, vai entrar em Honduras, vão ser 2 fronteiras, mas vai dar tudo certo. Yay! Estamos animados! Imagina a vontade de viajar que a gente tá. E alguns quilômetros antes de chegar na fronteira, uma fila gigantesca de caminhões. Nossa! Deve estar bem lento o processo para eles. Bom, chegamos aqui na fronteira da Costa Rica às 7 da manhã, já fizemos a saída de imigração de pessoas e aí quando a gente veio agora da saída do carro, uma surpresinha é que o sistema não está permitindo dar saída. A pessoa que nos atendeu disse que ela precisa esperar o chefe chegar e agora são 7h30 e a princípio o chefe só chega às 8. Então estamos aqui parados esperando. O Leozinho foi ele fazer um pão. Segundo café da manhã já, só para ficar calminho.
Mas pelo menos a gente comer alguma coisa, esperar esse tempo passar e rezar para que 8 horas a gente possa seguir em frente, porque ainda temos mais fronteiras para atravessar. É isso. A gente planejou chegar cedo na fronteira da Costa Rica, porque a gente precisava correr uma maratona nesse dia. A gente precisava sair da Costa Rica, entrar e sair da Nicarágua e ainda entrar em Honduras. A cada minuto que passava, o nosso prazo do teste do PCR ia diminuindo. E o que mais nos deixava aflito era perder esse prazo e ter que dormir, passar a noite em um lugar e um país que a gente não conhecia. A gente está aqui na fronteira da Nicarágua, já há uns 40 minutos mais ou menos. E a gente está esperando um sinal positivo para poder avançar. O pessoal aqui da fronteira já pegou o documento, já olhou, já pegou os testes de Covid, já olhou, já pegou a autorização de Honduras, de entrada em Honduras, que é o próximo país, já olhou. E agora eles falaram pra gente que a gente tem que esperar o retorno de alguém, que a gente não sabe onde fica, falando que a gente pode entrar para começar os trâmites de imigração e de aduana. A gente programou 1 hora para a aduana da Costa Rica e 1 hora para a aduana de Nicarágua, e a gente achou que seria uma manga grande, mas a gente já está mais de 2 horas entre essas duas fronteiras aí. E a gente ainda tem que chegar em Honduras hoje, então vai ser um dia bem corrido. Finalmente na Nicarágua. Depois de 4 horas e meia de fronteira do lado da Nicarágua, mais quanto tempo na Costa Rica? Na verdade foram 2 horas na Costa Rica e 4 horas na Nicarágua. Então, no total de 6 horas de fronteira, a gente enfrentou essa manhã. E agora a gente tem o resto do dia para atravessar, chegar do outro lado da fronteira da Nicarágua com Honduras e tentar cruzar Honduras ainda hoje, porque o nosso teste do Covid só vale por mais 48 horas. Quer dizer, menos, né? Já passou, era 48 horas hoje de manhã. Mas Agora é contagem regressiva para chegar na Guatemala. Quatro e meia da manhã, Nicarágua. Hoje é dia 22 de outubro de 2020 e a gente está na saga de atravessar as fronteiras de Nicarágua, Honduras e El Salvador e chegar na Guatemala em 48 horas. E o primeiro dia que era pra gente chegar até Honduras a gente não conseguiu chegar, a fronteira fechou às 6 da tarde. E para a gente não ficar entre a fronteira da Nicarágua e Honduras, correr o risco de não conseguir entrar em Honduras saindo da Nicarágua, a gente decidiu dormir aqui na Nicarágua. E hoje o desafio é atravessar 3 fronteiras, né? Hoje temos que cruzar Honduras, El Salvador e entrar na Guatemala, para poder ficar tranquilo e não perder o nosso teste do Covid, que vence amanhã, 72 horas, né? Amanhã é 7 da manhã. 7 da manhã, então o desafio hoje é cruzar 3 fronteiras, ou na pior das hipóteses, amanhã até as 7 da manhã a gente precisa estar na Guatemala. E o galo cantando. Então, simbora.